Olá, o meu nome é David. Minha esposa e eu realmente gostamos de acampar. Desde que nos conhecemos que sempre saímos para acampar. Decidimos que daríamos uma olhada em Honor Banks, que fica na Carolina do Norte, pois nunca tínhamos estado lá antes. Naquele ano, estava um clima excepcionalmente quente. Então decidimos aproveitar e ir para o sul. As rodovias interestaduais meio que isolam a paisagem. E quando você sai da estrada principal para estradas locais, consegue ter uma ideia melhor das comunidades. Querida, vire aqui, disse eu. Então saímos da rodovia principal e seguimos em direção ao Parque Estadual Pettigrew. Sabe, o lugar tinha uma sensação estranha e muito assustadora. Passamos por uma casa onde havia pessoas paradas no quintal, e todos se viraram para nos olhar, enquanto passávamos com nosso trailer. Aquilo me deu uma sensação muito ruim. Primeiro de tudo, porque eles estavam parados ali, no escuro, e segundo, porque estavam nos encarando. Pensei. A viagem de carro até o parque foi ficando cada vez mais tensa. Quando chegamos ao parque, o lugar era completamente aberto, sem árvores ao redor do acampamento. Isso é um pântano? Perguntei inquieto. A realidade era que íamos acampar no meio de um pântano. Eu estava apreensivo com isso. Logo após chegarmos, um guarda do parque apareceu, com um semblante preocupado. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou ele. "Estamos planejando passar a noite", respondi. Ele pensou por um segundo e respondeu logo em seguida. "É um parque legal. Eu vou para minha casa agora, mas volto de manhã." Quando ele me disse isso, minha esposa e eu nos olhamos e pensamos: por que ele está indo embora tão rápido? Eu não queria ficar ali. Estávamos cansados, estava escuro e só queríamos encontrar um lugar seguro para passar a noite. Dirigimos para longe de Pettigrew e minha esposa comentou: "Bem, aquilo foi muito estranho. Acho que tomamos a decisão certa, querida." Eu disse. Precisávamos encontrar uma cidade de tamanho decente para passar a noite no estacionamento de algum shopping. A única opção que encontramos foi a ilha de Roanoke, a quase 2 horas dali. Não tínhamos escolha. Roanoke era o local da famosa colônia perdida. Os primeiros colonos a desembarcar no Novo Mundo, vindos da Inglaterra, montaram uma colônia na ilha e ficaram lá por cerca de 1 ano. Quando o próximo barco chegou para abastecer a colônia, não encontraram ninguém. No meio dessa conversa, sentimos o carro tremer. Acho que acabamos de bater em alguma coisa. Eu quero dar uma olhada. Eu realmente não queria parar naquele lugar remoto, mas sabia que era o certo a se fazer. Saí do trailer com um pressentimento ruim, então decidi levar meu 357 comigo, só para garantir. Caminhei em volta do veículo, verificando os pneus, a área do engate e o trailer. Quando cheguei na parte de trás, os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Todos os sons de insetos ao redor pararam. Eu estive em florestas o suficientes para saber o que isso significa. Naquele momento, senti que algo no pântano estava me observando. Olhei devagar ao redor, mas não vi nada. Nenhum movimento, nenhum som. O silêncio era total. Até que eu vi um arranhar vindo da minha esquerda. A criatura estava a uns 20 metros de distância. Me parecia com um cão. Talvez fosse um lobo. Era um animal grande, com cerca de 1,20 m de altura. Olhos grandes apontados para a frente, como as de um pastor alemão, e uns olhos amarelos brilhantes. Quando olhei para ele, senti o olhar de um caçador. Não era o olhar de um cão comum, mas sim de um predador. De repente, ele fez algo tão estranho que me assombra até hoje. Ouvi 2 estalos distintos, e o animal empurrou uma rocha com as patas dianteiras, erguendo-se em 2 patas. Eu fiquei chocado com aquilo. A criatura, que antes me parecia um lobo,
Agora estava em pé sobre duas patas, com mais de 2 metros de altura. Era muito musculoso da cintura para cima, com uma espécie de juba em volta dos ombros, e suas patas pareciam mais com mãos, com garras saindo das pontas. Ele deu um passo à frente e rosnou, mostrando dentes afiados que brilhavam ao luar. Meu coração disparou. Outro rosnado veio de perto, e percebi que o primeiro animal tinha se movido 10 metros em minha direção. Sem pensar duas vezes, atirei. O tiro da 357 acertou em cheio aquilo, mas o animal reagiu como se eu estivesse apenas o empurrando. Ele me olhou com muita raiva, e naquele instante, eu sabia que precisava sair dali. "Corre, David!" gritou minha esposa do caminhão. "Entre no carro agora!" Então corri de volta e entramos no carro rapidamente. Minha esposa me olhava com os olhos arregalados, sem saber o que estava acontecendo. "O que foi isso?" ela perguntou. Eu não consegui responder, e dirigimos o mais rápido possível em direção a Roanoke. Só quando nos aproximamos da civilização que eu comecei a me acalmar. Sabia que minha esposa queria respostas, mas não queria contar tudo a ela, daquilo que tinha visto. "O que era?" ela perguntou novamente. "Parecia com um lobo", murmurei. Ela sabia que eu estava escondendo algo. Mais tarde, fomos ao mercado comprar algumas coisas, e havia um homem estranho no estacionamento, olhando para mim diretamente. Ele parecia ameaçador. "Quem é esse?" perguntei para minha esposa. "Não sei, nunca o vi antes." Ela me respondeu. O homem se aproximou e começou a se desculpar. "Sinto muito, pensei que você fosse um amigo meu. Você se parece muito com ele." Aquilo não me tranquilizou. Quando olhei para sua caminhonete, vi 2 rifles no suporte. "Você caça por aqui?" perguntei. Ele me encarou novamente e, após um longo silêncio, respondeu. "Sim." Então fiz a seguinte pergunta. "Já viu algo de estranho no pântano?" Ele parou na mesma hora, hesitou e então me respondeu. Achei que eu era o único, mas alguns anos atrás eu vi uma coisa. Primeiro pensei que fosse um lobo, mas então ele se levantou, ficando de pé que nem um homem. Nunca vi nada igual antes. Ao ouvir aquele relato, percebi que não era o único. Outras pessoas também viram aquele mesmo ser. Não contei nada para minha esposa, até que voltamos para casa, porque não queria estragar a nossa viagem. Mas a verdade é que às vezes, a sensação de que algo está errado pode ser o melhor aviso. Se você sentir que algo está estranho em um lugar, especialmente se estiver acompanhado, é melhor ouvir os seus instintos e dar o fora de lá. Existem coisas por aí que não compreendemos, e algumas podem ser perigosas, como aquilo que vi na estrada, algo que não pertence a este mundo.